A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Essa mulher teve uma atitude linda, maravilhosa, uma atitude tremenda, uma atitude que eu fico pensando que ela deixa um exemplo para a gente, que é um exemplo para cada um de nós. João 4:28, se você tiver aí o Evangelho de João, Mateus, Marcos, tem aquela parte de branco, ou uma folha de branco, vai ser no Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Um dia eu vou pedir para falar que cronologicamente a Bíblia, você não, para ela tem que falar aqui, ó, rápido cronologicamente a Bíblia, para poder, quando a gente aprende a história bíblica, tem que ter uma sintonia. Mas amém, né? João 4:28. Diz assim, vai ler o verso 28, 29, diz assim: quando a mulher deixou o seu campo, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pai, muito obrigado, louvado seja o seu santo nome, fala aos nossos corações, toque a nossa vida, que Pai, o Senhor possa, Senhor, nos vencer, Senhor, com a tua palavra, Senhor, vencer a nossa petulância, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso eu, a nossa vaidade, Senhor, que haja humildade suficiente em nós para ouvirmos aquilo que tu tem, como filho, Senhor, é ensinado pelo Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar, Pai, de modo específico, Pai, para que possamos ser aqui edificados, enraizados, pessoas transformadas, pessoas diferentes, Senhor, pelo agir e mover das palavras, Senhor, de vida, Senhor, que trazem uma vida eterna aos nossos corações. Então, fala aos nossos corações, Senhor, é o que nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Pai, Senhor, glorifica seu nome nesse momento, Pai. Em nome de Cristo, nós estamos fazendo e fazendo, Senhor. Todos digam amém e amém, podeis assentar. A gente vem para a casa do Senhor, nós nos direcionamos à casa do Senhor, penso eu que com apenas a única motivação. Se você tem alguma motivação que não seja essa, da qual eu vou falar aqui na casa do Senhor nesse momento, então eu acho que você se encontra no lugar errado,
Você se encontra na hora errada, no local errado, com pessoas erradas, participando de algo que é errado. A motivação que deve ter no meu coração, no seu coração, no coração de cada pessoa, homem, mulher, adolescente ou não, aquele que também está dentro ou não está dentro, ou parou para ver agora essa prestação de culto, é um só. É outra motivação que a gente deve ter, a de adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que fazemos, tudo que prestamos, tudo que entregamos, nós entregamos, fazemos para a satisfação da glória do nome do Senhor. Então, a nossa motivação só pode ser essa, a de adoração. Adoração ao único Deus, ao Deus Criador, ao Deus vivo, a Deus que é Deus sobre todas as coisas, é o único Deus criado. Penso eu que na nossa escala de valores, Deus ele deve ser aquele que está acima de qualquer coisa, acima dos nossos filhos, do nosso trabalho, acima do nosso cônjuge, acima da própria trabalho
clima era quente, o clima era seco, o sol dava um esplendor da sua força e fazia com que as mulheres, porque isso era um serviço que a mulher tinha que fazer. A mulher tinha que lavar e retirar água, era um serviço especificamente da mulher. Então, o que a mulher fazia? A mulher buscava não nesse horário por causa do calor, por causa da cultura, por causa da secura, mas a mulher realmente era no final da tarde. Ela não ia nesse momento para pegar, justamente no momento que essa mulher encontra Jesus. Então, a gente encontra nessa informação que aquela mulher vai justamente pegar o horário, porque ela não vai ter competência social nenhuma. Veja bem, aquela mulher não é horário, não é horário, o costume das mulheres pegarem. Então, quando ela vai ao horário, não é horário, o costume das mulheres pegarem, e justamente ela tem um encontro com Jesus ali, e ela conversa com ele, é porque não tem mais ninguém. Então, Jesus percebe que aquela mulher vai naquele horário, um horário seco, um horário que não era o horário do costume, para justamente pegar. Mas Jesus ele conhece a mim, ele conhece a você, ele conhece aquela mulher, ele sabia daquela mulher, ele sabia quem ia comprar aquela mulher, ele sabia que naquele horário aquela mulher estava ali. Mas aquela mulher, a mulher ela foi justamente na hora em que as outras estavam preparando o almoço, os homens que estavam trabalhando, cuidando das suas famílias, dos seus filhos, elas não trabalhavam, elas faziam o serviço doméstico, o serviço da casa. E aí, no final da tarde, assim, pegavam água, não estava tão seco, levavam uma colina. À noite, no deserto, naquela região, era muito mais fresco, então havia ali uma manutenção da água, do modo que ela ficava friazinha, ficava numa temperatura boa, porque você pegar água ao meio-dia, no calor daquele e levar para casa, sem ter uma geladeira, a água possivelmente ia estar quente, e a água quente, ninguém gosta de beber água quente. E quando bebe água quente, bebe como se fosse um chá, ou sopa, e normalmente faz isso quando está quando? Está frio. Naquela região era difícil, está frio, quando estava frio, era noite. Então aquela mulher ela estava lá nesse horário, e essa informação é muito importante, que essa mulher estava no horário onde as outras mulheres não estariam lá. Então, possivelmente, essa mulher não é mal vista por aquela comunidade, porque ela evitava encontrar outras mulheres da sua mesma comunidade, ela evitava ter encontro social com outras mulheres, e ela vai lá naquele horário. Possivelmente, aquela mulher, quando a gente lê e entende essa situação dela aí, num horário totalmente diverso do comum, onde as outras mulheres têm a oportunidade não só de tirar, porque a mulher vai conversar, faz parte. Não estou pedindo nada, só que vai conversar, vai sentar, conversar, não vai se deixar, vai conversar mesmo. O homem já não. Eu sempre falo para a minha esposa, né? Quando eu fui morar na minha casa lá, a gente ficava sentado 5 horas vendo televisão, você não via nem mais nada. Nem levantava, ou ia para o banheiro, ou ia para alguma coisa. Quando ela chegava, a gente chegava agora, 2 minutos só, e começava a falar, o que é isso? O que está passando? Agora está acabando, né? Como é que se vira? Conta aí. E qual a história? Você é jogo de bola, o que está dando? Mas quem é esse? Você tem que explicar aí, né? Já faz parte do mundo feminino.
anunciando o Evangelho. Mas ele não estava anunciando o Evangelho de comodidade material, de comodidade passageira. Jesus estava pregando o único e verdadeiro Evangelho. A fonte que jorra para a vida eterna. A água viva. Jesus completa então a revelação da vida que a mulher samaritana levava. Porque ele quer mostrar que aquela mulher ela precisava encontrar realmente aquela água para saciar a sua sede. Aquela mulher tinha sede. E aquela mulher procurava nos vários relacionamentos fracassados que ela tinha, buscar a sede da vida dela. Era uma busca que não havia consciência. Ela buscava de homem em homem. Ela procurava aliviar essa sede. E essa busca, ela termina justamente no dia que ela encontra Jesus Cristo. No dia que ela encontra Jesus, ela entendeu que realmente era a verdadeira água da vida. Mas diferentemente daqueles que menosprezavam essa mulher, a gente chega a atitude que ela toma no texto central de Direito de João 4, depois que ela descobre que é com quem ela está falando, que conhece a vida dela, que fala: olha, você está buscando aonde vai buscar. Você já tem 5 maridos até que o outro dentro de casa. Você está buscando um parado que você não tem mais relacionamento, você não quer mais saber de você. Você está buscando um poço da água excelente, mas essa água, daqui a pouco você vai sentir falta e você vai ter que buscar. Eu estou falando de outra água. Eu estou falando de uma água espiritual, de uma água que vai te saciar a tua alma, o seu coração. Você não vai precisar buscar mais reuniões, você não vai ter que buscar em outro lugar. Esse vazio vai ser preenchido com essa água viva. E aí, quando ela consegue enxergar, quando traz esses campos, como o caso de Paulo, esses campos dos olhos, ele começa a enxergar, tem uma outra visão, tem um outro parâmetro, e aqui Cristo está falando da revelação de Cristo. Ela faz uma coisa maravilhosa. Ela diz aqui a palavra que ela deixa o seu campo, ela vai à cidade e ela vai falar com o povo. E veja bem, preste atenção, o cântaro era para pegar a água. E aquela mulher ela ia pegar a água para a cidade. Então o cântaro é um instrumento muito importante para aquela mulher. Mas aqui diz a palavra que ela deixa o cântaro, ela despreza o cântaro. Eu não sei qual cântaro que você tem que desprezar para Deus poder usar a sua vida, para você poder falar do Evangelho para você. Às vezes você fica segurando um cântaro com água, um cântaro cheio, um cântaro pesado. Eu não sei o que tem no seu coração que faz com que esse cântaro esteja cheio, esteja pesado e te faça carregar esse fardo. Mas aquela mulher, ela não só deixa o cântaro, ela larga o peso numa corrida que ela vai fazer porque ela vai correr mais rápido. Ela não só esquece o fato daquilo que ela tinha, amava o que ela tinha, como ela vai em busca de um povo que não a amava, um povo que desprezava ela, um povo que não gostava dela. Ela foi falar com aquele povo. Ela teve um entendimento que ela tinha que dar de compaixão e de misericórdia para falar o que ela descobriu para o povo que desprezava ela. Possivelmente aquela mulher, quando voltava para a água, devia estar na sua casa e ficava quietinha. Ela devia ouvir da sua casa, para o que as mulheres conversando, cada uma no seu canto, para ir no moço, para conversar, e elas voltando conversando. Possivelmente aquela mulher, durante a sua ida e a sua volta, aquele calor intenso, calor muito grande naquela região, ela devia passar ali pelos homens, as mulheres dedicadas para o seu filho, e ela voltava para a sua casa. Um relacionamento, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, 4, 5 relacionamentos mais dedicados. Você acha que aquela mulher era chamada de filho? Você acha que quando ela passava ao meio-dia, e possivelmente havia realmente guardas ali para olhar o portão de Samaria, havia pessoas ali para olhar, o que vamos falar? O que a sociedade falava? Como a sociedade via aquela mulher? E a filha não faz acepção dos outros.
para, quando ele parou, ele viu o olhar daquela mulher que disse: viúva por Deus. Jesus olha para Pedro, quando ele nega 3 vezes, e olha a mulher com compaixão. Jesus, quando aparece para Paulo, ele fala: o que há amor nessas palavras? Há amor de Cristo nessas palavras. É um amor tão grande que a gente não consegue entender. Extrapola o nosso entendimento. Uma mulher, samaritana, reputação possivelmente questionada, ela larga o seu campo e ela vai fazer o quê? Ela vai usar um povo que questionar a sua reputação. Aquela mulher que se ensina cada coisa quando ela diz tanto legal para aquele povo, ela deixa para fazer de pecado. Se deixar o pecado de lado, ela tira de lado. Ela teve 5 maridos do seu estado da sua casa. Mas ela, naquele momento, ela reconhece que, na verdade, tudo aquilo que passava de engano, uma mentira. Ela buscava o que ela não encontrava. De repente, ela estava com aquele homem, e de repente ela chamava de marido, porque ela tinha medo de passar fome, de ser discriminada. Eu não sei como é que esse homem tratava ela. Eu imagino que aquela mulher não conhecia diferente das outras mulheres. Eu imagino que na hora da tarde, quando as mulheres iam ao curso, ela queria trabalhar. Ela queria dar uma convite. Mas o pecado já estava na vida dela. O pecado fazia parte, ela viveu, não faz de conta. Ela viveu uma vida que não era parecida com o restante do grupo, uma vida desregrada, fora dos propósitos divinos, insistindo em algo que não dava certo. A gente precisa ter equilíbrio nas nossas vidas. A gente tem que ter equilíbrio nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A gente precisa de regra, de limite, de prestação de conta. A gente precisa. A dona também pensava mal. Deus estava aí sempre na direção de Deus. Cada dia, Adão decidiu viver a maneira dele. Para eu prestar conta. Deu ouvido a quem não deveria. Foi fazer o que deu na teia dele. Deus quer que a gente abandone nosso campo, paremos de insistir no pecado, deixemos o nosso orgulho, o nosso preconceito, os desarmemos que nós dele para alcançarmos o perdão, a vida, a cura, e somente o Senhor das nossas vidas. Esse amor todo que a gente também tem que abandonar, e aquela mulher abandonou aquele campo. Enquanto a gente for orgulhoso, preconceituoso, triste, a gente não é curado. Tem gente que se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesmo. Tem gente que se preocupa muito mais com as circunstâncias do que com o Senhor de todas as coisas. Que pode glorificar tudo. Apenas com uma palavra: Senhor, vem falar em casa, vem ficar aqui. Eu também tenho uma região ali de soldado que eu comando, uma palavra de autoridade já está com o nome. Então, só não uma palavra, não precisa lembrar não. Eu creio que a sua palavra vai curar você na minha casa. Só a sua palavra, tá? Você não precisa ficar ouvindo por vontade, você não precisa ficar batendo pé, você não precisa ficar 4 horas no meio, você não precisa fazer barulho. E estava na caverna, até de volta, barulho, fogo. Um pouco veio a vida. Era a gente estava escuro. Muita gente achando que é um barulho que ela estava escuro. Quando ela deixou o passado dela. E mais, quando ela deixa o passado dela, ela deixa o pecado dela para trás. E ela deixa uma coisa importantíssima. Ela deixa o isolamento dela para trás. Ela para de se esconder das pessoas. Ela descortina a vergonha dela, a vergonha da acusação,
Aquela mulher ela não vivia com Jesus, uma mulher isolada, restrita a pegar o poço, uma mulher com frustração, com mágoa, com ressentimento. Ela usava aquele campo para pegar água. Parecia que para ela era suficiente aquilo, saciar a sede dela. E aí todas as vezes que ela sentia sede, ela esperava. De repente o canto ela acabava durante o tempo, porque a água quente, a sede. Possivelmente a sede que ela tinha durante a parte da tarde era maior que a sede, porque ela possivelmente teria a noite. E aí possivelmente à noite acabava a água e ela ficava com sede até meio-dia. Vocês podem nos lembrar isso quando a gente olha. A gente pode pensar nisso. Não é raro a gente pensar. A gente não pode afirmar. Mas a gente sabe que foi a política de Deus. E essa mulher queria o seu pai. Não é aquela mulher que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Uma mulher que não tem nome. Uma mulher desconhecida. Uma mulher samaritana. Ela venceu o seu obstáculo. Ela venceu a falta de tempo, a sua crise. Não pode haver corrupção. Não pode haver corrupção. E tem mais importante nas nossas agendas do que falar de Jesus. Não pode haver corrupção. Eu não quero que ninguém veja a corrupção. Eu quero falar de Jesus. Há uma missão que eu não quero. Eu não fico falando também, eu quero falar de Jesus. Eu quero ter oportunidade para Jesus. Tem um assunto mais importante do que esse agora de vida. Um assunto mais importante desse, de falar de Jesus, que salva, cura, liberta, transforma. E essa tarefa, ela é urgente, aquela mulher, ela largou o que ela tinha. E o importante é que ela me canta, saiu correndo. O canto levava a mulher também. Na corrida, para falar com aquelas pessoas, ela abandonou o campo, ela abandonou a sua agenda. Eu não sei qual é o seu plano, eu não sei o que você está passando, mas há uma promessa de Cristo que a gente vai perceber hoje na cultura. Deus abençoe. Lucas 17, 33, quem quiser preservar a sua vida, que revelará. Quem acredita de fato, salvará. Marcos 10, 29, até 30, Jesus respondendo com sinceridade, nos diz que ninguém há que quer deixar de casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casa, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Aquela mulher venceu o exame, aquela mulher venceu a parte espiritual, aquela mulher venceu a falta de amor, não dela, mas até Jesus junto dela. O Evangelho não chegou para você e para mim, sem antes de nós, nunca tem sofrido. Essa teologia da prosperidade é uma teologia satânica, que começou lá muito tempo atrás, inclusive no tempo de Jesus. Rapaz, você está passando fome aí? 40 dias você está passando fome? Pega aí essa pedra da fome. Pessoas usam a palavra, quando quer que usou a palavra para desvirtuar a palavra. Você não pode sofrer, você não pode passar por dificuldade. Você é invencível. Você é mais do que vencedor. Só que as pessoas esquecem quem é que Cristo Jesus. Elas vão até o pedaço, mas o outro pedaço ela se cura. Deus vai te dar uma vida não abundante, mas uma vida super abundante na graça de Deus. É a graça, é o amor. É isso que Deus tem. O sofrimento vai fazer parte, a dificuldade vai fazer parte nessa graça, o amor. E vai fazer mais abundante. Aquela mulher lá no orgulho. O Deus que chama, ele se responsabiliza. Ele chama, mas ele se responsabiliza também. Se ele escolheu você, ele se responsabiliza por você. Faça a sua parte. Ele te chamou, te escolheu, te separou. Amém. Agora faça a sua parte. Ele se responsabiliza por você.
coisas, e aí procuro muito coisas na internet, não vai ficar vendo vídeo, não, mas procurando às vezes para vir, alguma coisa e tal, porque uma coisa que eu queria ouvir, e apareceu o nome lá, careca lá, sei quantas visualizações já tinha lá, e eu fui a pessoa falar, e com 5 minutos falando, eu queria saber onde eu ia chegar, os 5 minutos, perdendo tempo para nada, porque para mim, eu não vou perder tempo. Essa é a minha convenção, eu não gosto de perder tempo, tempo é para você investir, não perder. Então, eu estava ouvindo daqui a pouco, olha, peraí, eu não vi, eu vi, Deus mandou falar para você que você está com um problema, mas ele está com problema brasileiro, por que tem problema brasileiro? Eu quero ter problema brasileiro, possível. E 4 mil pessoas que assistem a pessoa aí, alguém vai falar, sou eu lá, no comentário do lá, vai dar um comentário, sou eu que estou com o braço doendo. Você chegar na igreja e falar, olha, quem dessa parte aqui está com problema de saúde? Vai todo mundo vai levantar a mão. Quem está aqui que está com problema de saúde? Levanta a mão. Olha, Deus vai fazer, não faz isso. Na hora dele, na hora dele. Deus quer que você seja utilizado para falar com ele. Deixar o canto. O canto é grande, o canto não é pequeno, o canto é maravilhoso. Descer o obstáculo dela, ela vai evangelizar. Mas sabe o que ela foi fazer? Ela voltou na cidade onde as pessoas falavam com ela, as pessoas que não queriam conviver com ela. E ela foi falar, olha, lá na fonte de Jacó, naquele poço da água excelente, tem um homem que eu descobri que esse homem é o Messias. E esse Messias, ele tem água, uma água cheia, uma água completa, uma água que vai saciar nossa sede, que vai levar água de vida. E diz a palavra, não foi completa lá, já João 4, depois conversa com o verso 30 lá. As pessoas, elas foram. Você sabe por que as pessoas foram? Não é porque aquela mulher tem credibilidade, não. Elas foram para cada uma coisa não usar aquela mulher. Porque tem gente que é assim. Mas vamos lá. Vamos ver o que essa maluca quer. Maluca, não trabalha, não vive com a gente, seja o marido, vamos lá ver se quiser. O que queriam acusar? Foram todos para lá. Aquela mulher não teve direito de descer o obstáculo do convívio. Aí foram ter Jesus, chegaram e também tiveram a sua vida saciada pela salvação que é a Cristo Jesus. Aquela mulher de Cristo, prioridade na sua vida. Aquela mulher, ela concluiu. Eu vi que o homem de buscar salvar, sabia que. Aquela mulher, ela não pensou com ela. Ela não pensou na vergonha que ela passava. Ela se lembrou que ela estava perdida. E que havia Jesus, naquele momento, que salvou. E que podia salvar as pessoas que estavam morrendo daquela cidade, da cidade que maltratava ela. Será que ela não está para cuidar? Será que ela não tinha o que fazer? Ela não podia ter voltado para o campo? Mas a mulher já cresce. Já cresce a voltar. A tarefa mais urgente daquela mulher agora era falar de Cristo. Para quem? Para quem ignorava. Será que não tem uma tia voltada lá para ajudar? Eu fui. A louça pode esperar. A roupa pode esperar. O filho não pode esperar. O filho pode esperar. Porque tudo isso é secundário. A gente precisa de homens, jovens, adolescentes e mulheres. Não com o tipo de pastor, não com o tipo disso, mas com o tipo de mulheres que deixam de lado seus campos e enchem as suas almas